Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção nesta manhã está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. Nós leremos este versículo de número 16. Mateus, capítulo 10, versículo de número 16, estas palavras do Senhor Jesus: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Bem, o nosso título nesta manhã é o treinamento prático dos discípulos, ou a terceira parte de nossa consideração sobre o treinamento prático dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós poderíamos dar um subtítulo a esta meditação: um choque de realismo cristão, porque é isso que nós temos aqui nesta segunda metade do capítulo de número 10, um choque de realismo cristão. Bem, você se recorda que no versículo 1 do capítulo de número 10, o Senhor Jesus Cristo chamou seus 12 discípulos e deu a eles aquilo que eles não tinham antes, aquilo que não poderia vir deles, que é poder. Poder para expulsar demônios, poder para curarem os leprosos, poderem para curar enfermidades, poder para fazerem todos os tipos de sinais necessários. Então, no versículo 5 deste capítulo 10, o Senhor envia estes discípulos para a sua primeira missão, e Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, e aqui está a primeira missão deles, e nós consideramos este texto em alguns domingos atrás. E então, no versículo 7, ele diz a eles o que eles deveriam pregar: e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E então nós observamos que os sinais realizados pelos apóstolos foram sinais para autenticar a mensagem. Eles deveriam ir e pregar, e aqueles sinais de cura autenticariam que eles eram os verdadeiros apóstolos de Cristo e que Cristo, o Messias prometido, tinha chegado, porque os cegos agora viam, os coxos andavam, os mortos estavam sendo ressuscitados, conforme as profecias que apontavam para o Messias. E assim eles saem com a mensagem e com um poder autenticatório para o seu ministério. Você se recorda que no versículo 1 do capítulo 10, eles foram chamados de discípulos, porque até ali eles eram aprendizes. O termo grego é matatheis, aqueles que se assentam e aprendem, porque até aqui eles estavam ouvindo, observando, aprendendo. Mas no versículo 2, eles são chamados agora de apóstolos, apóstolos, do grego, que é enviados. Eles recebem este novo título e eles recebem o ofício de apóstolos e o poder e a missão de apóstolos. Aqui há esta transformação, se eu posso assim dizer. Eles entrarão no campo, no trabalho direto, servindo ao Senhor, mas eles ainda estão sob a supervisão de Cristo e sob o treinamento de Cristo. E o que nós temos então, no restante destes versículos, do 7 ao 15, são as instruções específicas do Senhor para esta missão que ele chamou os 12. Marque isso. Ele está dando instruções do versículo 6 ao versículo 15, para os apóstolos e para aquela missão, somente, missão que logo acabaria em poucos dias. Qual missão? De ir pelas cidades de Israel, pregando o reino de Deus. Eles deveriam agir desta maneira, se portar desta maneira, e então retornar. Assim, esta instrução foi dada para eles, para aquela missão, até que eles retornassem ao Senhor. E aquela missão tendo sido concluída dentro de poucos dias, logo eles se reúnem novamente com o Senhor, e no capítulo 11, no versículo 1, eles se reúnem novamente com o Senhor, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Eles já tinham voltado, e o Senhor agora vai pregar o Evangelho. Eles tinham preparado o caminho, dizendo, é chegado o reino de Deus. Então o Senhor vem, proclamando o reino de Deus, a sua obra, a mensagem de vida eterna. E assim, ele segue pregando naquelas vilas. Mas eu gostaria que você notasse algo agora. Que as instruções que o Senhor dará aos apóstolos, aos discípulos, a partir do versículo 16, até o final do capítulo 10, são instruções para os preparar para o futuro. Não são instruções necessariamente para aquela primeira missão, porque para aquela missão nós temos as instruções até o versículo 15. Mas estas instruções, do versículo 16 até o final, os instruirá que eles foram escolhidos não somente para uma missão nas vilas de Israel, mas para uma missão mais ampla, mais difícil, mais elevada, que eles foram escolhidos para um ofício, para uma missão mais difícil, uma missão mais elevada,
E, embora aquilo que o Senhor dirá a eles, a partir do versículo 16 aqui, não irá acontecer com eles imediatamente nos próximos capítulos ou nos próximos meses, eles não experimentariam imediatamente aquelas provações, aquelas dificuldades, aquelas perseguições, o martírio, bem, seria vantajoso para eles receberem essas instruções agora, enquanto o Senhor Jesus Cristo ainda estava aqui com eles, para que quando eles enfrentassem essas situações descritas aqui nos versículos, bem, eles soubessem e recordassem que aquilo foi previsto de antemão e não ficassem chocados, ficassem perplexos, desanimados, mas seguissem em frente cumprindo o seu ministério. Então essas palavras do versículo 16 até o final do capítulo se referem a um período subsequente, posterior, não aqui exatamente neste momento. Seria um período subsequente após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito de Deus seria enviado, e o trabalho daqueles discípulos se ampliaria, e eles deixariam de pregar somente a Israel e iriam para todo mundo, por todo mundo, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. E essas palavras, então, do Senhor trarão a eles advertências, cobrirá todo o curso do seu apostolado até o final. E o que nós temos, então, registrado aqui, mais uma vez, é um choque de realismo. Isso é muito importante. O Senhor está treinando os seus discípulos. E o treinamento do Senhor é um treinamento realístico. Ele os envia, mas primeiro ele os ensina e os adverte. Todos estes versículos, eles falarão sobre os sofrimentos dos discípulos no serviço do Senhor. Em particular, estes mensageiros, apóstolos e discípulos, eles são ensinados como se preparar e o que esperar. Eles devem esperar os sofrimentos e eles são instruídos como suportar estes sofrimentos. Eles são instruídos como progredir, como prosseguir, como avançar no meio de contradições, de perseguição, de grande, imenso, agudo sofrimento. E agora lembre-se, a igreja, nós, o povo de Deus, somos quem dá continuidade à obra iniciada pelos apóstolos, não como ofício apostólico, porque ele não é para os nossos dias, mas nós damos continuidade àquilo que eles estabeleceram, as colunas. O edifício está sendo construído pelo Espírito através dos seus discípulos, pessoas sendo chamadas para serem um templo espiritual para o Senhor. E porque nós damos continuidade a esta obra, a esta missão que recebemos do Senhor, através dos apóstolos, então, meu querido irmão, minha querida irmã, estas palavras aqui, estas instruções diante de nós, são para nós, para nós. Observe como elas se estendem a nós hoje e a toda a igreja ao longo dos séculos. Veja, no final de Mateus, no capítulo 28, este versículo de número 19, observe, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele aparece aos discípulos e observe o teor das suas palavras, não é mais apenas para aqueles discípulos. Portanto, diz ele, ide, não estão só ali os 12, há muitos outros discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os apóstolos não viveriam até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Ele estaria com aqueles discípulos, com os próximos discípulos, com os próximos, os demais e conosco e com a última geração. Assim, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, instruindo, advertindo, é para você, se você é um crente em Jesus, se você é um discípulo em Jesus, é para mim e é para você. E nós devemos tomar de uma maneira pessoal o que está sendo instruído aqui. De outra maneira, não há significado de nós contemplarmos essas palavras, não há propósito de estudarmos em detalhes essas palavras, se elas não são para nos ensinar algo, como nos comportar, como agir em nosso serviço ao Senhor, de levar o Evangelho da Graça Redentora a outras pessoas. Bem, a primeira parte dessa instrução, como eu mencionei, versículo 1 a 15, é importante recapitular, é particular para os apóstolos, para o trabalho que eles já iam realizar nas vilas de Israel. Mas a segunda parte, a partir do versículo 16, é para o futuro, é para nós. E é importante manter isso em mente conforme nós seguimos aqui em nossa meditação. Bem,
São várias as instruções, várias as advertências, há encorajamento espalhado, tudo isso está espalhado por esses 26 versículos aqui, 16 ao 42. Eu penso que nós podemos, nesta manhã, de uma maneira didática, agrupar e dividir essas instruções em temas, em grupos, porque elas aparecem assim, embora espalhadas pelos versículos. Isso para nós estudarmos melhor, percebê-las melhor com clareza e guardar em nosso coração. E eu creio que essa divisão que eu farei aqui, ela faz jus ao Espírito, isto é, a maneira como o Espírito registrou, e ela é fiel ao texto. E a divisão que nós temos aqui, há outra maneira de dividir também esse texto, porque há outros temas aqui, há muita coisa aqui. Nós dividiríamos em 6 partes. E seriam estas partes ou divisões. Primeiro, o Senhor ensina aos seus discípulos o que eles iriam fazer. Esta é a primeira divisão. O que era seu trabalho, qual era a comissão deles. Eles sairiam da presença do Senhor sabendo com clareza o que iriam fazer. A segunda divisão é esta. Eles deveriam ter uma compreensão clara do efeito do seu trabalho, pregação sobre as pessoas. Eles não deveriam ser ingênuos. Eles deveriam saber o que viria, o Senhor os instruirá a respeito disso. Eles deveriam saber disso. Terceiro, para a sua anotação, eles deveriam estar previamente advertidos das grandes dificuldades que teriam que sofrer e experimentar. O Senhor irá falar sobre isso várias vezes. Quarto, eles deveriam, ao seguir por essa missão, temer mais a Deus do que os homens e perseverar no testemunho de Cristo até o fim, mesmo se necessário for morrer. Quinto, deveriam estar cientes que para ser um discípulo de Cristo, um discípulo do Salvador, bem, era requerido deles dedicação exclusiva a Cristo. E por último, eles deveriam manter perspectiva espiritual, que o trabalho aqui é o trabalho do Senhor, que eles são discípulos do Senhor, e o Senhor estará com eles, superintendendo e guiando-os até o final. Assim, estas 6 divisões, tudo isso nós encontramos aqui, nesse discurso, nessa instrução do Senhor aos discípulos. Bem, tendo compreendido o contexto, a divisão do texto que nós temos aqui, nós podemos agora seguir versículo por versículo, ou melhor dizendo, tema por tema nesta manhã. Bem, primeiro, o que eles deveriam fazer, qual era o trabalho daqueles homens, qual era o trabalho nosso, homens e mulheres, servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos diante de nós, em nossa geração? O que nós estamos aqui para fazer? Bem, nós estamos aqui, queridos amigos, a nossa comissão é muito clara. É levar a verdade de Cristo, o Evangelho da graça redentora a pessoas. Na verdade, esta comissão já tinha sido dada a eles anteriormente, na primeira parte, na primeira missão, no versículo 7. Observe. E indo, diz o Senhor, conforme vocês vão, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O que eles falariam? Eles pregariam. E pregar aqui é proclamar. A palavra pregar em português, vem do português arcaico, do período do império, da monarquia, quando existiam as divisões antigas do Brasil, não é? As grandes divisões, sesmárias, os latifúndios, então as províncias, cada província com seu governo. Nós tínhamos ali Bahia, Rio de Janeiro, Salvador, cidade de Goiás e tantas outras. Em cada uma dessas províncias havia um governo e havia aquele sistema de organização, e o sistema de trabalho era escravocrata, não é? E haviam punições, e haviam todo tipo de coisa, mas resumindo essa história longa, em cada vila deveria haver um poste, que também era usado como um pelourinho, e naquele poste também era colocada a instrução, as informações, os ditames do rei. O rei mandava a instrução, chegava à província, e aquela instrução era pregada, para que todo mundo visse, todo mundo fosse notificado e ninguém tivesse desculpa e todo mundo pudesse entender, para cumprir. E esse é o significado de pregar, proclamar. É daí que nós tiramos essa palavra, pregar. Assim, a nossa mensagem é o Evangelho e nós devemos proclamá-la, comunicá-la. E essa mensagem seria a mesma até o fim, porque o Senhor a repete nas instruções para toda a jornada até o final dos séculos, versículo de número 27, observe. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai. Pregai-o sobre
os telhados. Bem o que o Senhor instruiu aqueles homens para o Evangelho. O que vos digo em trevas, isto é, aqui nesta casa em Cafarnaum, ou nesta casa e sinagoga na Galiléia, em trevas, fora da visão do público. O que vos digo no ouvido, não é aqui pertinho, sentado comigo aos meus pés, quando vocês forem, vocês não vão fazer isso escondido, vocês vão pregar de uma maneira aberta, clara, para todo mundo, de uma maneira direta. É isso que ele está dizendo, pregar o Evangelho. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Bem, algo interessante aqui, porque esta é a mensagem. Esta mensagem é o Evangelho. O que ouvistes, o que escutais. Em outras palavras, eles não deveriam inventar uma mensagem. Eles deveriam comunicar o que eles receberam do Senhor. O Evangelho é comparado na Bíblia a uma semente, a parábola do semeador. Uma coisa bastante clara quando ele sai a semear é que lhe foi dada a semente, ele não criou a semente. A mensagem do Evangelho já foi dada à igreja, não há outra mensagem, é esta mensagem, o Evangelho da graça redentora. Eles não deveriam criar uma mensagem, eles também não deveriam enfeitar ou acrescentar aquela mensagem, colocar água no feijão para ser fácil para as pessoas diluírem. Não, eles deveriam entregar aquela mensagem, o que vocês ouviram, preguem abertamente. Mas pregar o que eles receberam do Senhor. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E aqui está a nossa primeira aplicação óbvia. Meu querido irmão, querida irmã, você sabe o que é o Evangelho? Eles deveriam pregar o Evangelho. Nós temos essa incumbência do Salvador de pregar o Evangelho até o final. Mas deixe-me lhe perguntar, você sabe o que é o Evangelho? Se você fosse entrevistado, chegasse um repórter na porta que não sabe nada do Evangelho e te perguntasse o que é isso, o Evangelho, como você responderia? O que é o Evangelho? É muito importante ter isto claro em nossa mente. Você sabia que o Evangelho não é toda a Bíblia? Em um sentido geral, largo, nós podemos dizer que a Bíblia é o Evangelho porque ela comunica a vinda de Cristo e a salvação. Mas o Evangelho é uma mensagem específica, particular dentro da Bíblia. Você sabia disso? Se nós não sabemos essas coisas, o que é que nós vamos apresentar? Como nós vamos apresentar corretamente? Nós somos discípulos de Cristo. Nós recebemos uma incumbência. Você sabia que o Evangelho não é toda a Bíblia? Não é todo o conselho de Deus? Um pastor, um pregador deve ensinar todo o conselho de Deus, mas dentro deste conselho de Deus há uma mensagem clara, específica, particular, chamada Evangelho. Agora, em nossos dias e já de algumas décadas para cá, a ideia prevalente no meio evangélico, no meio cristão, é que o termo Evangelho é um sinônimo para toda a Bíblia. E muitos pastores parecem trabalhar, pensar desta maneira. Que todas as vezes que eles pregam, seja numa reunião de mulheres, seja numa reunião de jovens, seja num acampamento, seja numa conferência, seja para os homens, para os empresários, todas as vezes que eles pregam, o que quer que eles preguem, eles estão pregando o Evangelho. Esse é um equívoco. E é por causa deste equívoco que há muita ineficiência e poucos frutos de conversões em nossos dias. Eu gostaria que você atentasse para isso. O resultado de pensar que o Evangelho é um sinônimo de toda a Bíblia e qualquer coisa que eu pregue na Bíblia é o Evangelho. O resultado dessa infiltração, desta ideia, desta mudança de paradigma, tanto entre calvinistas, reformados, arminianos, que pensam que é suficiente ir ao púlpito e fazer um discurso veemente para que as pessoas recebam a Cristo, que Deus tem um plano para você, e Deus é maravilhoso, venha a Cristo, mas não explicar claramente os critérios, arrependimento e fé, o real motivo por que as pessoas devem buscar a Cristo. O resultado desse tipo de pregação típica em nossos dias, desse convite superficial à conversão fácil, é que muitas pessoas respondem a este chamado, respondem a este convite, normalmente não tendo uma ideia clara do que estão fazendo, não tendo uma ideia clara da sua pecaminosidade, do porquê necessitam ir a Cristo. E nós estamos tão distante da concepção bíblica do que é o Evangelho em tantas igrejas, que métodos foram criados até para ajudar essa concepção errada. Se uma pessoa levantar a mão e vier à frente, ela aceitou a Cristo. Muitos vão à frente, mas nunca foram a Cristo. E muitas pessoas aceitam esta mensagem emocional, bela,
mas sem um senso da sua necessidade espiritual, porque não foi explicado, o evangelho não foi apresentado, e assim elas não têm nenhum entendimento de como arrependerem-se, como buscarem o Senhor, como encontrarem a paz de Deus e a certeza de vida eterna. O que faltou nessas pregações, o que falta nessas pregações é o evangelho. Embora dito que a pregação foi evangelística e qualquer coisa que é pregada é evangelística. Assim, queridos amigos, hoje em dia, raramente pregadores fazem pregações intrinsecamente evangelísticas, pregações dedicadas ao Evangelho, bem explicado o caminho de salvação, bem explicado o que é arrependimento, o que é pecado, o que é fé, o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer neste mundo, e de maneira persuasiva, incisiva. Pouco você encontra isso hoje em dia. Mas veja, isso é algo novo, isso é algo do nosso tempo, da nossa geração, deste século 20 e 21. Houve um tempo quando a maioria dos protestantes evangélicos no mundo inteiro usava o termo evangélico, marque isso, evangelho, em um sentido único, particular, em um sentido específico, não genérico, e que o evangelho se referia à pregação particular, específica, de temas de salvação. O evangelho ou boas novas sempre foi entendido meio protestante desta maneira. As doutrinas salvíficas fundamentais da palavra de Deus. Quais elementos concernentes à salvação da alma? Temas de salvação. Sempre foi compreendido assim. E porque foi compreendido assim, é costume da maioria das igrejas terem um culto ou uma mensagem dedicada só ao evangelho para chamar pessoas a Cristo e terem um outro sermão, um outro culto para alimentar os que já estão salvos. Isso foi comum no mundo inteiro, mas isso se perdeu, não é? Hoje a igreja tem só um culto. O evangelho não é pregado, e às vezes nem culto, é celebração, coisas deste tipo. O evangelho se refere à apresentação persuasiva da doutrina da salvação para a alma, da verdade sobre a salvação. Bem, é dessa forma que o evangelho tem sido compreendido ao longo dos séculos, e nunca como um termo genérico para qualquer tema ou doutrina da Bíblia. O evangelho nunca foi compreendido como todo o conselho de Deus, mas sempre como uma doutrina específica. Bom, eu preciso repetir isso, porque isso é muito importante. Essa é a nossa missão. Se nós não entendemos isso, nós não podemos ser discípulos eficazes do Senhor Jesus Cristo em nossa geração. A concepção que há em nossos dias, perdoe-me seguir em frente, sobre o evangelho, ela vem da Igreja Católica Romana. No catolicismo romano, essa ideia de que qualquer coisa que a igreja faz é o evangelho, essa ideia genérica, essa ideia vaga, ela predomina. Você encontra isso no catecismo da Igreja Católica. E o que é a ideia? Qual é a ideia? A Igreja Católica usa o termo evangelho para se referir à graça de Deus concedida através dos sacramentos, pelos sacerdotes, pelos ministros. E todo esse esquema de sacramentos concede a uma pessoa salvação, iniciando com o batismo, até o final, extrema-unção. Essa é a ideia. Mas, quando isso foi subvertido, esse termo precioso foi subvertido, e foi revestido desse significado nebuloso pelo catolicismo romano, então a ideia de que o evangelho é uma mensagem de fé no Salvador começou a ser diluída. E isso se espalhou pelo meio protestante, pelo meio evangélico. Logo na sequência, vieram os liberais no meio protestante, no século XIX. Eles começaram a diluir mais o termo evangelho. Eles começaram a falar que evangelho é qualquer influência que a igreja tem no mundo. Eles começaram a dizer que ajudar as pessoas fisicamente, doar cadeiras de rodas, visitar as pessoas, isso é o evangelho. Eles começaram a atribuir esta ideia ao termo evangelho. E hoje em dia o que nós temos, que o evangelho são obras sociais. Qualquer coisa que a igreja faça, essa é a visão católica e de muitos evangélicos, qualquer coisa que a igreja faça, seja trazer um prato de sopa a alguém, isso é o evangelho. Mas isso não é o evangelho. Você já ouviu falar sobre a igreja integral, toda essa história? Não é obras junto com a comunhão. Isso vem dessa ideia errada do que é o evangelho. Agora, queridos amigos, tristemente, infelizmente, muitas igrejas fiéis à palavra de Deus, que pregavam o evangelho, em nossa geração sucumbiram a esta ideia. E tomam o termo evangelho como simples sinônimo da Bíblia.
Eles querem dizer que o Evangelho abrange todos os aspectos da verdade e qualquer coisa que eles preguem é o Evangelho. Você percebe a gravidade disso? Qual é o resultado disso? O resultado é que pregações evangelísticas claras, urgindo, estando com o pecador a ir a Cristo, ao arrependimento, já não existe. Pregações evangelísticas convincentes, argumentando, persuadindo, pregações que revelam o amor de Deus, o coração de Deus, a misericórdia de Deus para pecadores, já não é mais pregado em nossos dias, por causa dessa mudança da ideia sobre o que é o Evangelho. Se ouve isso raramente em nossos dias, e esse é o resultado da substituição, da mudança que houve nesse termo. Agora, marque você, Satanás está por trás disso certamente, porque somente o Evangelho é o poder de Deus, é a mensagem que trará pessoas a Cristo. Romanos 1,16 afirma isso. E se essa mensagem específica que traz pecadores a Cristo e a salvação não está sendo pregada, então não há conversões, não é verdade? Se Deus colocou sobre esta mensagem específica o poder para salvar pessoas, e ela não está sendo salva, isso quer dizer que há pouquíssima salvação, pouquíssimas conversões. É claro, Satanás é muito astuto. Os pastores e líderes, o que eles devem fazer então, se eles não pregam o Evangelho, eles começam a ver que não há conversão. O que eles devem fazer então para atrair pessoas para a igreja e mantê-las? Bem, eles devem criar iscas, palestras de autoajuda, traga uma psicóloga para falar às mulheres. Vamos manter um calendário de programas, almoço, acampamento, isso, coral, programas, mantenha as pessoas alimentando com coisas terrenas. Como dizia Charles Haddon Spurgeon, alimentando os bodes e matando de fome as ovelhas. Porque não há conversão, a igreja está esvaziando, então eu preciso trazer pessoas por outros atrativos. Mas, queridos amigos, a verdade incontestável na palavra de Deus é que na Bíblia a palavra evangelho é um termo técnico totalmente específico e sempre se refere à apresentação persuasiva do caminho de salvação, como ser salvo. Como ter os meus pecados perdoados, como ir a Deus. Mensagem de salvação para almas pecadoras, perdidas. Nunca se refere à edificação geral dos santos, o termo Evangelho. Assim, se você fizer uma pesquisa em casa e separar esse termo, Evangelho no grego, você descobrirá que o seu significado é sempre esse. Doutrina salvífica do Evangelho pregado para alcançar almas. Temas de salvação. Deixa-me dar apenas um versículo, dezenas, nós já estudamos sobre isso, eu lhe remeto ao nosso estudo de quarta-feira, está no site. Mas abra comigo em Coríntios, 1 Coríntios 9,16, apenas um texto, prova. 1 Coríntios 9,16, observe como essa mensagem específica do Evangelho é clara, é diferenciada, é isolada aqui. Paulo diz, porque se anuncio o Evangelho, você observou o artigo definido singular masculino? O, específico. Ele não disse prego o conselho de Deus, se não prego o conselho, o Evangelho, uma mensagem específica, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Paulo foi chamado para pregar salvação aos gentios, o Evangelho. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas veja, Paulo anunciava muitas coisas, não é? Mas ai dele se não anunciar essa mensagem específica de salvação. Assim, o termo Evangelho na Bíblia é algo bem específico. Eu preciso marcar isso. Ele fala sobre o Evangelho, uma mensagem específica. Não todo o conselho de Deus que ele deve ensinar aos salvos, mas nós devemos pensar nisso, queridos irmãos, como nós podemos ser fiéis à palavra de Deus em todas as doutrinas, pregar claramente as várias doutrinas da Bíblia e dizer que somos fiéis a elas se nós não pregamos o Evangelho continuamente, expondo o Evangelho da graça redentora. E aí, como pregadores, pastores, eu deveria me perguntar, pastores deveriam estar sempre se perguntando, de maneira honesta, se é justo esperar que crentes venham fazer parte da igreja que eles pastoreiam, caso sermões evangelísticos não sejam pregados, todo domingo, ou em toda oportunidade. Por quê? Porque como é que eles poderão ser crentes, instrumentos de Deus? Como eles poderão trazer pais, amigos, familiares àquela igreja para ouvir o Evangelho, se o Evangelho não é pregado ali regularmente?
Muitas vezes tenho encontrado pessoas que querem evangelizar, ou evangelizam um amigo na faculdade, ali e acolá, mas a pessoa fica assim, para onde é que eu vou mandar essa pessoa? Eu não posso trazer para a minha igreja. Preciso que ela ouça o evangelho. A pessoa instintivamente sabe que ali não é pregado o evangelho, que o evangelho é uma mensagem específica para a salvação. Será que é justo esperar que crentes em Jesus estejam em sua igreja quando o evangelho não é pregado? Se o evangelho não é pregado, onde eu vou levar as pessoas que eu evangelizo? Assim, se um crente permanece em um lugar como esse, ele está perdendo anos de serviço ao Senhor, uma vida infrutífera muitas vezes. Assim, queridos amigos, aqueles discípulos e nós devemos pregar uma mensagem clara, específica, apresentar com clareza o critério de Deus para a salvação. Então, em Mateus, o nosso texto, eles deveriam pregar abertamente, franca e sinceramente, corajosamente, de maneira persuasiva. Assim, marque isso. Ao ensino da palavra de Deus para o povo de Deus salvo, alimento espiritual, conhecer a vontade de Deus para servi-lo, e há um outro ensino, uma outra mensagem levada àqueles que não são salvos para que conheçam a Cristo. Este é o Evangelho. Esta mensagem tem que estar sempre no púlpito, porque é por ela que a rede é lançada para pescar almas. Então nós marcamos isso. E essa é a primeira divisão que nós encontramos aqui. Agora deixe-me correr, porque o nosso tempo está para acabar. A nossa segunda divisão é a seguinte: eles não deveriam ter uma compreensão errada do que o Evangelho causará no mundo. Talvez na mente deles eles se alegrassem e pensassem, essa mensagem que nós portamos é maravilhosa, uma mensagem que diz que Deus enviou o seu Filho e que há salvação para pecadores gratuitamente pela graça de Cristo Jesus, porque Cristo pagou. Eles estão vivendo as suas obras e não conseguem agradar a Deus. Quando eles ouvirem essa mensagem, eles vão se maravilhar, eles vão se alegrar, eles vão saltar. Na verdade, não é assim que nós sentimos depois que nós somos salvos. Preciso falar com meu pai, com minha mãe, eles têm que entender este evangelho, eles vão se maravilhar disso, mas o Senhor Jesus Cristo, com este choque espiritual, começa a mostrar para eles que não tem uma compreensão errada da resposta do mundo. Versículo 34 ao versículo de número 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Você percebe? Ele está dizendo o seguinte: não imaginem vocês, discípulos, não pensem vocês que a consequência da minha vinda a este mundo será paz no mundo, que haverá paz terrena. Não haverá paz. Será exatamente o oposto. Guerra, dissensão, mesmo vindo às vezes das pessoas mais próximas de você, familiares. Por quê? Porque este mundo é tenebroso, é dominado por Satanás, e quem não é um filho de Deus é filho de Satanás, e Satanás irá usar os seus filhos e filhas para atacarem, perseguirem, desdenharem, matarem os filhos da luz. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. O Senhor Jesus não deseja que os seus discípulos fossem ingênuos com o mundo, com o diabo, e que choques inesperados arruinassem a fé deles, os prostrassem, eles não seguissem em frente. Mas ele fala francamente sobre a realidade da vida após a conversão, que no mundo tereis tribulação, que seriam perseguidos por causa de Cristo, e que poderia ser que muitos crentes chegariam ao momento em que mesmo os de sua própria família, de sua casa, seriam seus perseguidores. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os seus familiares. Bem, eu não preciso me desdobrar muito aqui, talvez você tenha experimentado isso. Há irmãos aqui, irmãs aqui que experimentam isso agora ainda. Há pessoas que têm sido banidos de suas famílias por crerem no Senhor Jesus Cristo. Isso acontece hoje na Índia, no Paquistão, no Afeganistão. Pode ser levado até a morte. Um pai e uma mãe diz, esse sujeito se converteu ao cristianismo, isso é uma blasfêmia. E o pai leva a criança para ser morta, a mãe leva a criança para ser apedrejada. Hoje, em nossos dias, ao longo do século, há pessoas que são lançadas fora de seu lar, tiradas da herança, porque creem no Salvador. E observe como pessoas são salvas, eles mudam, seu caráter mudam. Eles querem viver na luz, mas em sua volta há trevas, há pessoas que não compreendem o Evangelho, que não têm o Espírito de Deus, e elas querem viver para esse mundo, querem ter Deus e o mundo ao mesmo tempo. Então o que elas vão fazer? Desdenhar o crente, irritar o crente, chamá-lo de coitado, de bitolado, que vai para a igreja para encher o bolso do pastor de dinheiro, que não aproveita mais a vida, que não tem mais felicidade, daqui a pouco perseguição. É isso que está acontecendo aqui.
até o ponto de que em determinados estados, nações e futuramente no mundo inteiro, um pai não convertido, 2 filhos não convertidos, irão denunciá-los a um governo ímpio para sofrerem sanções, talvez até a morte. Isso tem acontecido muito. Irá acontecer. Por quê? Porque o Senhor não veio para trazer paz neste mundo. Este mundo é um barco furado. Mas para salvar pessoas. A paz no mundo será no novo céu e na nova terra. Assim você e eu, meu irmão, nós devemos encarar isso. Para que quando essas contradições vierem, essas dificuldades vierem, nós não fiquemos surpreendidos. Falando, eu não sou salvo, antes da conversão tudo era mais tranquilo, agora tem dificuldade, tem perseguição. Meu próprio marido, minha própria esposa não me aguenta mais, isso e aquilo mais. Isso é um choque de realismo para cada um de nós. E aqui está então este segundo elemento. Eles não deveriam ter uma ideia errada sobre a resposta do mundo à pregação do Evangelho. Terceiro, eles deveriam estar previamente advertidos das grandes dificuldades que iriam enfrentar. O que esperar? Rejeição, eles são advertidos. Perseguição, versículo 1 e 36 e 17, veja o versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão e o filho, o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Versículo 36. E assim os inimigos do homem serão os de seus familiares. Versículo 17, veja comigo. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso tem acontecido em toda a religião não bíblica, onde pessoas que ao saírem dali são arrastadas de volta e são prejudicados de maneira séria. Agora veja o versículo 25, a segunda parte. A mesma coisa aparecendo aqui. Se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Assim não se assuste quando alguém lhe chamar de demônio. Não se assuste quando alguém lhe chamar de ladrão, disso, daquilo. Porque não conhecem o Salvador. Essas coisas são preditas aqui. Assim nós não nos assustamos. Nós não nos espatifamos em pedaços quando elas acontecem, roemos a unha. Nós seguimos em frente, confiando no Senhor, sem retaliação, levando o Evangelho. Mas também o Senhor Jesus prometeu que muitos os ouviriam, e muitos abraçariam a verdade, e muitos conheceriam a Cristo. Veja comigo João capítulo 15, versículo de número 20. É o mesmo contexto de ensino, só que em outro evangelho. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Isso aqui é toda a igreja até o final dos tempos. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, graças a Deus. O Senhor nos usa, Ele nos dá instrumentalidade, e haverão aquelas pessoas que pararão e pensarão, mas isso é verdade o que Ele está dizendo. E começarão a ver no crente uma vida diferente, santificada, com a paz verdadeira, uma alegria verdadeira, que irão ouvir e vão aceitar e receber. O Espírito usará o seu povo. E assim haverá muitos frutos, porque este é um evangelho cujo objetivo é salvar pessoas. Assim nós vemos ambos os lados. Quando você desce para o metrô para evangelizar, às vezes você dá de cara com uma parede de granito. Pessoas que estão tão fechadas à palavra de Deus. E quantas vezes nós saímos dali xingados? Em Londres, me recordo fazendo um trabalho de evangelismo num parque com outro pastor, conversando com um homem. O homem se levantou e me empurrou, eu caí quase 3 metros de distância. Falando com um muçulmano, ele levantou a mão para me dar um tapa na cara, porque ele disse, a palavra de Cristo não diz vira a face, e foi fazer assim para me dar um tapão, e eu tive que me afastar assim. Mas também outras pessoas ouvem, você começa a conversar com elas, elas te olham, estão entendendo, estão respondendo, e é verdade, eu preciso do Salvador, eu entendo agora, eu sou essa pessoa que você está descrevendo aí na Bíblia, um pecador. Alguns ouvirão e crerão e serão salvos. Será que você não é um fruto desta verdade? Quando alguém lhe falou de Cristo e o Senhor compungiu o teu coração, a tua mente e te levou à salvação, porque um servo de Deus fiel falou abertamente, claramente, advertiu sobre o juízo vindouro e falou do amor de Deus em enviar um Salvador. Isso lhe moveu a buscar o Salvador. Nós vemos isso ao longo da história, ao longo de toda a história. Assim, há perseguição, desprezo, mas há frutos. Em quarto lugar, o Senhor ensina àqueles discípulos e a nós, deixe-me pôr nesses termos, espero que você entenda, a não dar uma de mártires.
Versículo 23 a 25. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Esta segunda parte nós tocaremos nela quando chegarmos ao capítulo 24, porque é uma conexão. Mas a primeira parte, quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Veja o versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Vocês perceberam? Deixa eu voltar ao versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Ele disse anteriormente na primeira missão, se vocês forem a uma casa e não receber, ou uma cidade e não vos receber, bata o pó dos pés e siga em frente. Casa e cidade. Agora observe isso aqui. Há pessoas, e isso tem acontecido ao longo dos séculos, mas deixa-me dar um exemplo do que ele está dizendo, como isso aconteceu, de alguém pregando o evangelho, perseguição, fugir. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. 2 Coríntios 11, de 32 em diante. Lembre-se de Paulo. Paulo está narrando aqui a sua viagem, a sua pregação em várias cidades, e no versículo 32 do capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz assim: em Damasco, capital da Síria, norte de Israel, o que governava sob o rei Aretas pôs guarda às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender para matá-lo. E o que ele faz? E fugi, descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Imagine Paulo, igual um bebezinho dentro de uma cesta de fruta, sendo descido ali. Que vergonha, Paulo, você é covarde, rapaz, o que você está fazendo? Volta lá e mostra o peito, a cara e morre. Não, meus irmãos, não. Não dê uma de mártir. Por quê? Porque você deve pregar o evangelho por muito tempo ainda. Não acabe sua vida antes de cumprir a sua missão. Por que eu estou dizendo isso? Bem, porque algumas pessoas são assim. Veja, elas querem ser heróis mártires. Elas querem morrer por Cristo heroicamente. Mas você nunca vê elas evangelizando. Elas querem apenas morrer heroicamente por Cristo. Elas não são fiéis ao corpo de Cristo, elas não fazem nada contínuo, regular ao longo dos meses, semanas e anos para proclamar esta mensagem, este evangelho, mas querem ser mártires. Querem ser mártires, morrer como mártires. Sabe o que move isso? O romantismo orgulhoso, aquela ideia romântica do cristianismo. Na verdade, por trás disso está o ego. Não é o que você encontra na internet hoje. Vai fugir? Não, fica aí. Vai lá para o Paquistão. Eles querem morrer, vestir aquele uniforme laranjado, ser decapitado, mas não buscam uma alma, não servem como o povo de Deus, não são evangelísticas, não são contínuos. Sabe o que eles querem? Eles querem ser famosos e deixar um nome na memória. Querido irmão, querida irmã, como discípulo de Cristo, o teu trabalho, o teu serviço que você recebeu do Senhor não é promover a tua imagem. O teu objetivo não é morrer heroicamente para que as pessoas escrevam um livro sobre você. Olha como ele morreu heroicamente, tão novo. Seu objetivo não é que você morra heroicamente para que deem o teu nome para uma biblioteca no seminário, biblioteca do fulano de tal. Morreu heroicamente. Seu objetivo não é que construa uma estátua sua e coloque no campus do seminário como um grande herói que morreu tão novo. Seu objetivo não é afetação, é serviço. É ganhar terreno para Cristo. É avançar e ganhar terreno para o teu mestre. Prudência é necessário. Imagina esse soldado que entra na guerra e já quer morrer no primeiro dia, quando há um campo a ser dominado, alcançado, vencido, estabelecido uma bandeira ali. Então não se leve emocionalmente por essas, bobeiras que há na internet, tolices que há na internet. Seja um jovem sério, um homem sério, uma mulher séria. Isso não é o verdadeiro cristianismo, o cristianismo das fotos de grande pregador assim. Você só vê isso hoje, não é? Os grandes heróis dos nossos dias. Sim, e a música de fundo, venham para essa conferência. Isso é idolatria. Aí nossa geração, culto aos heróis, como se esses homens fossem especiais e tivessem outra mensagem. E quando você ouve, o que você acha ali? Senão emocionalismo e histórias para fazer as pessoas chorarem. Seu objetivo não é promover a si mesmo. Não quero desdenhar servos do Senhor. Não me entenda errado. Mas a maneira como essas coisas são cortadas, promovidas em clipes, isso traz essa ideia, não é?
Não estou condenando esses irmãos que pregam a palavra com ousadia. Mas lembre disso. Nosso objetivo não é promover a nós mesmos. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque há outras pessoas para ouvir o Evangelho. Se eles vêm te buscar e vão te matar aqui, então vá para outro, prega o Evangelho em outro lugar. Há uma diferença entre perseverar pregando o Evangelho, ser preso, levado para um campo, alguém põe uma arma na tua cabeça e dizer, adora esse ídolo agora ou morre. Então eu vou morrer. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Para não se prostrarem diante de uma estátua. E outra coisa é, eu vou me entregar para ser um mártir naquela guerra, vou para o lugar onde a bala está voando. Não, sai dali. Continua vivendo e alcançando mais almas. Servindo o Senhor, seja inteligente, prudente, o teu mestre te colocou num campo de batalha. Lembre-se disso. Há muitas pessoas para alcançar também. Bem, nós guardamos este elemento, este pensamento, um dever para nós. Assim diz o texto, então, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Você percebe? É suficiente para mim e para você ser como o Senhor. Não procure ser maior do que o seu Senhor. Se eu fui perseguido, pregando a verdade, vamos pregar a verdade. Nós não queremos ser perseguidos, nós queremos que as pessoas ouçam. O Senhor Jesus estava a ponto de ser morto, lançado de um penhasco, ele não ficou ali, o Senhor vai me ajudar, eu vou voar. Ele passou pelo meio da multidão e foi embora pregar. Quantas vezes isso aconteceu? Os líderes judeus o encurralaram no templo a apedrejar, ele passou pelo meio da multidão e foi embora, saiu por ali, foi pregar. Veja um outro exemplo, João capítulo 7, versículo 1. João capítulo 7, versículo 1. Ouça essas palavras. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Não era o tempo dele morrer. Ele não deveria morrer ali por acaso, sendo assassinado. Ele entregaria a sua vida no momento certo para tomá-la de volta. Todas as vezes que eles tentaram matar, não era o momento, vai ser no momento certo. Ele saía, ele fugia. E no momento de entregar voluntariamente a sua vida, ele entregou para ser crucificado. Assim nós temos o exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo. Nós não devemos imolar o mártir. Assim nós lembramos disso, meu querido irmão. Não é afetação, imagem, é serviço contínuo, com prudência, com inteligência. Por que nós vamos levantar uma bandeira e ir para a rua para ser preso e perseguido e a voz do Evangelho ser cessada? Só porque nós levantamos uma grande bandeira social importante, claro, importante, seja o aborto, seja a sodomia e outra coisa, mas que se tornou algo da sociedade, para ser preso e ser deixado lá por 20 anos, quando nesses 20 anos você poderia pregar o Evangelho a muitas pessoas. Isso não é covardia, isso é inteligência de um soldado de Cristo, isso é prudência. Nós queremos pregar mais e continuar, e até o final. Então muitas vezes essas bandeiras que vêm são distrações do diabo para distrair a igreja, tirar o foco do Evangelho, colocar o foco em outra causa. Ainda embora importante, embora legítimo e tenha o seu lugar. Se não perca isso de vista, nós somos discípulos de Cristo. Basta ao servo ser como seu Senhor, não tem que ser mais do que Ele. Você não precisa entregar a perseguição. Cristo não fez isso, Ele continuou pregando, os apóstolos a mesma coisa. Então lembre disso. Observe a vida dessas pessoas que querem ser heróis. Elas evangelizam todo dia na igreja, com o povo, assim como Cristo comandou, está no corpo de Cristo, junto com o corpo de Cristo, levando o Evangelho de Cristo regularmente, continuamente. Esses pastores estão pregando o Evangelho continuamente ou promovendo sua imagem de grande herói? Pergunta a ser respondida. E você, com a palavra de Deus, deve chegar a esta conclusão, que a resposta é não. Quarto, aqueles discípulos e nós deveriam estar cientes que servir a Cristo, ser um discípulo, significa dedicação exclusiva a Cristo. Se você quer ser meu discípulo, diz o Salvador, esteja pronto para deixar tudo, deixar todo, se necessário for, por amor a mim. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mas só farão isso se eles permanecerem firmes em Cristo. Se eles negarem a Cristo, é claro que eles não vão fazer isso contra eles. Não é verdade? Claro que não farão isso. Versículo 22, a primeira parte. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Versículo 33. Quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugir para outra cidade. Ele segue dizendo, versículo 37.
essas palavras: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você percebe? Você quer ser um discípulo? É dedicação exclusiva. Em outras palavras, esteja percebido que esse caminho para servir a Cristo não será um caminho largo, será um caminho estreito. Porque o discípulo não é maior que o mestre. Se ele foi rejeitado em sua própria cidade, nós não nos surpreendemos se formos rejeitados. Espere dificuldade, espere contratempo, espere impedimento. A perseguição, ela torna clara do lado de quem nós estamos, no trabalho, na empresa, na companhia. E a perseguição também revela o pensamento que está na mente e no coração das pessoas que estão ao nosso lado, que só não nos matam, nos perseguem, porque não há oportunidade. Quando encontrarem essa oportunidade sem lei, sem olho de ninguém, eles vão fazer isso. Assim, espere por isso. E espere o seguinte: eu me lembro de uma pessoa que havia advindo de um meio evangélico, certo meio evangélico, que acreditava em poder e visões, todo esse tipo de coisa, e foi salva. Estava numa igreja séria e começou a evangelizar durante a semana, e de repente estava ali num ponto de ônibus evangelizando, e passava um ônibus e jogava lama nela, e ficava desanimada, e outra coisa acontecia, perdi o passe de ônibus, tinha que ir a pé para casa, e chegou e falou com o pastor: pastor, como pode? Eu estou servindo ao Senhor e essas coisas acontecem comigo? Será que nunca lemos esse capítulo? Vai ter lama, vai ter pedra, vai ter passe, vai ter sede, você vai desmaiar do caso do calor na cabeça, se não pôr um boné. As pessoas vão jogar coisa da janela em cima de você. Muita coisa vai acontecer. E aqui vai chegar o ponto em que dentro da tua casa vai ser colocado diante de você uma situação X ou Y, em que você só terá duas escolhas: ou permanecer com o teu Senhor, ou se submeter ao que essas pessoas, seja pai, filho, mãe, esposo, sogra, estão comandando. E quem escolher este mundo e as pessoas deste mundo não é digno de Cristo. Assim, a dedicação exclusiva. A nós nos foi dado não somente crer em Jesus, no mesmo pacote foi dado padecer perseguição. E é por isso que muitos crentes usam uniforme, eles não usam uniforme, eles se escondem na faculdade, no trabalho, não quer que ninguém saiba que é um crente. Por quê? Porque já estão te vendo as perdas, a perseguição, a perda de ponto, de crédito, de isso aqui, elas se escondem. Elas se escondem. E o que o Senhor Jesus diz a respeito disso? Bem, ele diz essas palavras no versículo de 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Obviamente, essa é uma negação direta, não é? Participar do pecado, juntar coro com o que é errado, que é contra Deus. Mas está aqui. Será que nós nunca lemos isso? Será que nós não paramos para calcular se estamos aptos a construir esse prédio, isto é, ser discípulos de Cristo? Que diferença há de um crente bíblico para o que nós vemos hoje no meio evangélico? Na verdade, aqui está o Senhor. Esteja percebido, ele diz. Agora, não veja isso como algo fora do normal quando acontecer, que o seu irmão lhe desdenhe, lhe despreze, lhe ataque. Que a sua mãe começa a lhe empurrar para o lado, seu pai começa a lhe boicotar porque você está se firmado no Senhor, em amar a Cristo, em servir a Cristo. Não se surpreenda com isso, eles não conhecem a Deus. Não permita que o temor dos homens maus, a perda do amor de familiares, o temor da morte seja maior que o teu temor a Deus. Que o temor dos homens mais do que temor a Deus. Essa é a razão da covardia de muitos cristãos, essa é a razão da letargia espiritual de muitos cristãos que não evangelizam, não testemunham, eles têm mais medo dos homens do que de Deus. Versículo 32 e 33. Qualquer que me confessar, qualquer que me negar, será confessado diante do Pai, será negado diante do Pai. Capítulo 11, versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Quantas vezes isso acontece ao longo da semana no trabalho, não é? Eu me escandalizo de Cristo porque eu sei que o colega está aqui, a gente está na hora do almoço e vem uma piadinha horrível, vulgar, imoral, e eu fico ali, não, bom, melhor não falar nada que está errado porque eu vou perder a amizade. Se escandalizar de Cristo, não confessar a Cristo, se levantar e sair dali. Está no meio do erro, da violência, da maldade, da corrupção,
e não confessar que você é um cristão, isto é, pela tua atitude, permanecer ali. Isso aqui não se refere apenas a quando a arma está apontada na minha cabeça, é na vida diária. Se envergonhar do meu Salvador, duvidar dele, ocultar o meu testemunho, não confessar o que eu recebi dele, os valores, a vida, o Espírito que está em por meio da atitude, sendo que os olhos de Deus estão sobre mim, negá-lo diante dos homens. O resultado está aqui: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Apesar de nós fazermos milagres, expulsarmos demônios, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Porque isso acontecia na igreja é milagre, na igreja é gritaria, eu sou o grande profeta. No mundo, nada. Bem, temer aos homens é o resultado, a razão da letargia de muitos e muitos cristãos. O Senhor diz que a perseverança deles até o final da vida, mesmo que a vida seja ceifada, conforme testemunho do Salvador abertamente, será a prova de que eles serão recebidos na glória. No versículo 22, nós lemos essas palavras: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que isso quer dizer? Eu quero achar a minha vida, eu quero viver para cá, para o aqui, para o agora, minha profissão, meu prazer, estar no meio dessa sociedade. Eu estou ganhando a minha vida e perdendo a minha alma. Mas quem perder essa vida terrena para ser para o Senhor um vaso santo, servir ao Senhor, ganhará a vida física e a vida da alma na eternidade. Mas se eu quero ganhar este mundo, eu vou perder esse corpo, esta vida e a vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, corrobora com esse texto. Apocalipse 2, você lembra daquela instrução do Senhor à igreja de Esmirna? Apocalipse 2, 11, observe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, perseverar, continuar, não receberá o dano da segunda morte. Segunda morte é o inferno. Há só duas mortes, a morte física e a morte espiritual. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a nossa perseverança até o final evidenciará que há salvação em nós, que é o Espírito em nós. Ele está falando do fim para mostrar o todo. E o nosso abandono dessas coisas, da palavra de Deus, do testemunho de Cristo, até o final, no final, morrer dessa maneira, longe do Salvador, apenas provará que nós nunca fomos salvos. Não é que pela perseverança você salvo por obras, por perseverar, não. Isso vai provar que eu já nasci de novo. É assim que Deus nos preserva na salvação, nos fazendo perseverar em santificação. É assim que Ele nos preserva. E é isso que Ele está dizendo. Isso é uma advertência. Agora, 6, por último, eles deveriam manter perspectiva espiritual, que o trabalho é do Senhor e que são discípulos do Senhor. Bem, o Senhor estaria com eles, guiando até o final, guardando-os até o final, sustentando-os até o final. Eles não deveriam temer o homem. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sabe o que eu pensava sobre esse versículo antigamente? E era ensinado por aí. Está dizendo assim: não tema os homens, porque eles só podem matar o corpo, mas tema o diabo, porque o diabo pode afetar a alma e lançar a alma no inferno. Não. O diabo não tem poder para fazer isso. E não temais os que matam o corpo, está no plural, os, seja o homem, seja Satanás, que pode levar à morte do corpo, guerra, ataque, fazer alguém matar uma outra pessoa. Antes, temei aquele, singular, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse é Deus. É Deus, somente Deus tem esse poder. O diabo não tem esse poder de lançar alguém no inferno diretamente, fazer perecer. Somente Deus. Tema a Deus. Tema envergonhá-lo, querido irmão. Tema negá-lo, querido irmão. Tema escondê-lo no trabalho. Tema fazer aquilo que é contrário ao teu Salvador. Tema ser identificado como mundano, uma mundana, pela maneira como você veste, como você fala, como você age. Tema envergonhar o teu Salvador. Tema negá-lo diante dos homens. Isso não tem a ver com batismo, isso tem a ver com a sua vida diária. Tema isso. Tema Deus. Tema desonrar um Deus de tamanho amor que enviou o seu Filho por você. Como eu posso desonrar o meu Salvador?
e me juntar ao coro desse pessoal aqui, e coadunar com isso aqui. Se eu me levantar, vou ser perseguido, mas não está dizendo aqui que isso irá acontecer. Você percebe o nosso problema? Eu vou perder isso aqui, eu estou negando o Salvador, essa é a nossa dificuldade. Nós nos esquecemos que nos foi dado crer e padecer, que nós não somos maior que Cristo, que padeceu, nem os apóstolos. Essa é a realidade do verdadeiro discipulado. Deixa eu concluir aqui. Mas ele diz, não tema, versículo 26, 28 a 31. Em outras palavras, não tema, lembre-se de quem vocês são. Raciocine. Eu sou o Filho de Deus, Ele cuidará de mim. Eu posso perder a vida física, ser preso, ser maltratado, mas Ele garantirá. Ele é fiel para guardar o meu tesouro até o final. Que tesouro? A minha alma. Não perecer. Ele salvou a minha alma. Ele guardará esse tesouro até o final. Ele não permitirá que eu seja lançado fora dele. E há tantos textos, não é? Ele somente permitirá o que Ele determinou para cada um de nós em nosso testemunho. Mas Ele é bondoso, misericordioso. Salmo 91, de 14 a 16, não há tempo para lermos. Mateus 11, 25, João 13, 1, Romanos 8, 28. Quantas promessas! Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É maravilhoso, vai crer nisso. Quando a provação vem, você descrê. Você só crê em Deus quando é para receber uma bênção? Creio, aceito, recebo. Então recebe isso aqui. Provação, dificuldade, perseguição, morte se necessário, se você é um salvo. Creia e receba. E não se choque quando vier. Porque quando essas coisas acontecerem, sabe o que Deus está fazendo nesse mundo? Ele está usando sua peneira. Ele está separando o joio do trigo já aqui. Ele está evidenciando aqueles que o amam. Isso tem que acontecer. Isso deve acontecer. É necessário que isso aconteça. E a perspectiva, queridos amigos, nós representamos o Salvador, versículo 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Você vê se em verdade vos digo, isto é, solenemente eu declaro. O que nós temos aqui? É grandioso o que nós estamos fazendo, não é pequeno. As consequências de uma vida santa, da pregação do Evangelho na rua, do púlpito, é eterna. A maneira como eles nos tratarão assim porque eles odeiam Cristo. Porque eles tratariam Cristo dessa maneira se ele estivesse aqui, mas ele não está, está o seu corpo místico e a igreja, eles atacam o corpo. Se rejeitarem a mim, rejeitarão a vós. Se rejeitarem a vós, estão rejeitando a mim. Se vos odiarem, perseguirem, vilipendiarem, é a mim que fazem isso. Todo ataque contra um crente verdadeiro é um ataque contra Cristo. E será vindicado um dia. Isso deve nos encorajar a permanecermos firmes. E todo bem que o discípulo fizer, para aquele que prega o Evangelho, mesmo um bem físico material, um copo de água fria, fizer isso a uma pessoa porque é um crente, fizer isso a uma pessoa porque ama o Senhor, não será esquecido. Receberá um galardão. Você percebe a ordem, é uma gradação do maior para o menor. Receber a mim, depois desce, receber um profeta, depois desce, receber um justo, depois desce, receber um pequenino. Todos aqueles que pertencem a Deus. Um profeta na qualidade de profeta, estou ajudando esse irmão porque ele é um crente. A qualidade de um pregador, de um missionário, de alguém que está proclamando a graça de Deus na rua, está sendo perseguido, vem aqui, se esconda aqui um copo d'água. Estou ajudando essa pessoa porque ela é salva nesse sentido, por causa do Evangelho. Claro, nós devemos ajudar a todos, mas algo mais claro, um esforço a mais para auxiliar aqueles que pregam a palavra, aqueles que são justos, vivem na justiça e são perseguidos por causa disso no trabalho, na escola, está do lado, ou fazer por onde para proteger com prudência. Qualquer um, mesmo um simples copo de água fria dado a alguém porque é um discípulo. Não dá água para ele não, vai morrer, tomou uma surra, está aí no sol quente, deixa aí, vai lá e dá água, vai lá e levante. Mas você colocado na mesma condição que ele, a vós vos foi dado o quê? Não será esquecido. Por quê? Porque isso aqui é o contexto de perseguição. Não é fácil pegar uma água e procurar alguém dar uma água para você, ou para alguém um galardão. Não, isso é o contexto de que eu devo fazer isso, mas eu não posso porque é uma perseguição, mas eu irei fazer. Galardão é resultado
dessa obra dada por Deus. Bem, queridos, deixe-me concluir. Você receberá galardão. Em Apocalipse capítulo 2, eu concluo aqui, versículo de 8 a 10, nós temos essas palavras tão belas, e aqui aponta para o final, o dia do galardão, o dia da prestação de contas. Apocalipse 2, de 8 a 10, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço as suas obras, eles evangelizavam, eles saíam às ruas, eles iam atrás das pessoas, traziam pessoas. E tribulação, era perseguida, era desdenhada, era mentira contra eles. E pobreza, era um povo pequeno, uma igreja pequena, pobre materialmente, mas tu és rico. E a blasfêmias do que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados a negar a Cristo. E tereis uma tribulação de 10 dias, um período longo. Mas ser fiel nessa tribulação, debaixo dessa tentação, até a morte, mesmo que seja necessário morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça, que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não está dizendo que nós perdemos salvação aqui, não. Isso é sobre galardão. Deixa-me concluir aqui, há tanto a ser dito. Perseverança na comissão recebida. Lembre, a nossa mensagem é o Evangelho. Ela deve ser distinta, clara, compreendida. Não seja ingênuo com o mundo. Não seja ingênuo com a recepção deste mundo. Espere dificuldades, espere perseguição, mas espere frutos, creia nisso. Haverá frutos, Deus irá te usar. Não tema os homens ao ponto de esconder o teu testemunho e se envergonhar de Cristo diante deles. Nosso chamado não é promover a nossa imagem, é ganhar terreno e representar Cristo. Não temos homens, porque eles só podem matar o corpo, ainda que seja doloroso. Não tem poder sobre a alma. Tema Deus, tema desonrá-lo, tema envergonhá-lo, tema sair deste culto agora, ir para casa e continuar do mesmo jeito de ontem. Um só culto ao Senhor, nunca evangelizando, nunca servindo, escondido no local de trabalho. Tema isso. Tema que a palavra entre e saia. Tema muito isso. Por quê, sim, queridos irmãos? Porque nós devemos perder bênçãos espirituais. Como igreja, nós não podemos, nós não iremos. O Senhor irá salvar os seus eleitos. Ele usará outras pessoas, até as pedras clamarão, mas se nós não vivermos assim, não formos, nós perdemos o privilégio. Então, tema isso. Tema desonrar o Senhor, tema ser como o mundo, tema ser infiel a Cristo, ao povo de Deus, ser culpado de envergonhar o nome de Cristo. Nós temos que temer isso, e esse temor nos afastará do pecado. Então nós lembramos, o Senhor é conosco através destas coisas, na humilhação, no desprezo, ou mesmo na morte. Lembre disso. Esse é o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, e Ele ajudará, se nós nos submetermos à sua vontade.